Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Olá, Igreja amada de Cristo Jesus. Nós estamos estudando a Bíblia juntos, mais especificamente o chamado Sermão do Monte, aquele trecho que está registrado dos capítulos 5 a 7 de Mateus. Eu quero convidar você a ler comigo a passagem de hoje, que é Mateus 5, de 13 a 16, um trecho muito conhecido do Sermão do Monte. Acompanhe a leitura. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A passagem que fala sobre sal da terra e luz do mundo é muito conhecida e nós usamos essas analogias com frequência. Mas a gente precisa explicar algumas coisas para deixar claro a riqueza dessas metáforas que Jesus está usando para falar especificamente do impacto que o caráter cristão pode ter na vida de outras pessoas. Então, o tema dessas duas metáforas, dessas duas analogias, é exatamente o impacto que o caráter pode ter na vida de uma pessoa. Quando eu falo impacto do caráter, é claro que eu não estou dizendo que todo mundo é convencido pela vida cristã que você leva. A gente sabe que vivendo numa sociedade tão anticristã, tão opositora da mensagem cristã, é claro que vai ter muita gente que vai perseguir você por causa da sua justiça. A última bem-aventurança deixou isso muito claro. Mas a ideia que Jesus quer trazer é que esse caráter sempre vai ter algum tipo de efeito sobre pessoas. Ainda que alguns ou vários não sejam convencidos, alguns certamente são impactados de forma significativa. Isso é visto em outras partes da Escritura. Homens como Daniel conseguiram a admiração de ímpios pela sua conduta. A mesma coisa com José, vivendo no Egito, também admirado pela sua conduta. Então a verdade é que o impacto do caráter genuinamente cristão existe. Ainda que nem todos respondam a ele bem, certamente vai ter o efeito sobre alguns. Essa é a promessa do nosso Cristo, de que o nosso testemunho não é vão. Agora vamos entender o que Jesus está querendo dizer por sal da terra, luz do mundo. Existem aqui algumas semelhanças e diferenças entre essas metáforas. E eu quero que você observe comigo o que elas significam. Porque, tendo entendido o que o texto quer dizer, fica muito melhor para a gente tirar lições dele para a nossa vida. Então, o texto está falando primeiro de algo que você é, não algo que você faz. Tem a ver com identidade. Sal da terra é a ideia de aquilo que era usado para colocar na carne, para que ela não apodrecesse numa época que não tinha refrigerador, certo? Então, quando não se podia preservar a carne por muito tempo no frio, você tinha que usar sal para você conservá-la. Ser sal da terra, então, tem a ver com uma conservação, mas você é sal da terra. Você não faz isso, tá? Você é luz do mundo. Por isso que o texto fala, vós sois. Tem a ver com identidade. Uma segunda semelhança das duas metáforas é que tem um aspecto comunitário aqui. Vós sois sal, não sais. Vós sois luz, não luzes. Porque, como povo de Deus, vivendo a vida que Cristo nos ensina, nós podemos gerar um certo impacto, tá? Então tem a ver com vida comunitária. Não é você como indivíduo, mas primordialmente você enquanto parte do corpo de Cristo. Uma terceira semelhança é que a ideia é de utilidade para os descrentes, para a sociedade ao seu redor. Você é sal da terra, você é luz do mundo. A ideia é que você é útil na vida deles. Você tem um propósito na vida deles.
Agora, se essas metáforas têm semelhanças, elas também têm diferenças. Por exemplo, o sal, ele tem uma ação negativa. Eu falei que o sal era usado para que a carne não apodrecesse, então ele está impedindo algo de acontecer. Essa é a ideia de uma ação negativa. Ele faz com que algo deixe de acontecer, não é? Já a luz é o contrário, ela tem uma ação positiva. Ela ilumina, ela espalha ou dissipa as trevas, tá? Então, se um tem uma ação negativa, o outro tem uma ação positiva. O sal, ele tem uma ação secreta. Ninguém vê o sal atuando, não é? Você coloca lá o sal na comida, o que acontece? De repente ela está saborosa. A luz não. A luz é bem visível, é bem nítida, é bem claro o seu efeito. Então, isso é interessante porque ao falar de sal e luz, Jesus está usando metáforas bem conhecidas e bem claras para o povo da sua época, mas enfatizando alguns elementos comuns, ao mesmo tempo que complementares, porque existem diferenças de atuação entre o sal e a luz. Agora, à luz desse ensino, que tipo de lição a gente pode tirar? Eu quero tirar dois tipos diferentes de aplicação para a nossa vida. A primeira é uma exortação, que é a seguinte: o texto fala que nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo. A luz é do mundo, é verdade, mas ela não é vencida pelas trevas, senão ela deixa de ser luz. O sal é da terra, mas ele não pode se confundir com terra, porque nesse caso ele deixa de salgar. Então nós estamos na sociedade, mas nós não podemos ser cooptados pelo sistema pecaminoso que nos cerca. Então, a primeira exortação é que crente não vive a vida cristã agradável a Deus de forma isolada de pessoas. Nós não somos chamados para viver num gueto cristão. Nós somos chamados a viver dentro deste mundo. Lembra, Jesus Cristo falou assim: não peço que os tires do mundo, apenas que os guardes do mal, Pai. Jesus orou para que nós fôssemos guardados de maneira incontaminada, mas fazendo parte do mundo. Então a exortação que eu faço é que você se engaje, se envolva com pessoas, com o intuito de refrear o apodrecimento moral ao seu redor, com o intuito de dissipar as trevas na vida de pessoas com quem você convive, não para ser cooptado pelo sistema maligno de pecado. Então essa é a exortação que a gente pode tirar. Mas eu creio que existe também uma palavra de encorajamento. Eu quero terminar com essa palavra de encorajamento. Ser sal e ser luz tem a ver com a possibilidade de nós sermos influentes em pequena quantidade. Já pensou nisso? Você só precisa de uma pitada de sal para você fazer efeito. Numa casa escura e sem energia elétrica, você só precisa de uma vela para conseguir enxergar mais ou menos e fazer as coisas que você precisa. Perceba que Jesus está usando ilustrações de coisas que são poderosas. A gente perde isso de vista quando a gente fala de luz, porque nós estamos tão acostumados com tanto potencial de energia, não é? Mas quando a gente perde a energia, a gente percebe como uma lanterna ou uma vela faz diferença. Uma só já faz muita diferença. No meio de grande escuridão, basta que você tenha uma pequena luz e ela já faz grande efeito. Mesma coisa com o sal. Você não precisa de muito sal para você ser influente. Tanto é que comer 1 quilo de sal demora muito tempo, você sabe disso. Então, olha que palavra encorajadora de Jesus Cristo dizer primeiro para os seus discípulos, mas depois para todos que lhe ouviram lá no monte, que ainda que o povo de Deus pareça pequeno, ele pode fazer grandes coisas na mão desse poderoso Senhor. Grandes coisas. Ser sal da terra e ser luz do mundo não é ter pouco efeito ou pouca influência. Ao contrário, nas mãos do poderoso Deus é poder fazer grandes coisas, porque ele nos habilita a termos esse tipo de impacto. Eu espero que você seja encorajado por essa palavra. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você faz parte de um corpo, por mais que seja pequenino, por mais que sua igreja seja pequena, ela é capaz de ser influente no contexto em que ela está inserida. Minha oração é que você guarde essa palavra, seja exortado
alertada por ela e encorajada por ela a viver de tal forma a acreditar no que Deus pode fazer por teu intermédio. Que Deus te abençoe, te faça ousado, ousada no testemunho por Ele.